Olá, sejam bem-vindos ao nosso PodCIS, o podcast do direito sistêmico, do pensamento sistêmico. Aqui nós sempre trazemos temas interessantes, não só relativo ao sistêmico, mas a todos os assuntos que interessem, né, na parte de desenvolvimento, né, de criatividade. E hoje nós estamos aqui com a minha querida amiga, aluna, minha master maravilhosa, a Tatiana Romano. E hoje ela vai falar sobre um tema muito importante para nós, gente, que é sobre relacionamento de casal. Quem aí quer ouvir sobre isso? Olha só, a Tati é advogada e consultora sistêmica. E também faz parte aqui do nosso time maravilhosa. Estou muito feliz que ela está aqui com a gente, poder compartilhar esse tema que é tão importante, ainda mais pra gente, né, Tati? Na advocacia, Sim. A gente que lida com direito de família. Sim, com certeza. A gente aplica primeiro na gente e depois aplica nos clientes, né? É isso aí. Fala um pouco, Tati, da sua trajetória, como você começou, depois como você veio para o sistêmico, o que te chamou a atenção no sistêmico. Muito bom. Então, antes de tudo, né, queria agradecer o convite. Estou lisonjeada pelo convite, estou muito feliz. E poder compartilhar isso, né, com outros colegas é extremamente especial, porque a partir do momento que a gente, né, que eu falo por mim, que eu descobri o pensamento sistêmico, tudo mudou, a começar por mim. Mudou a minha forma de olhar para o mundo, mudou a minha forma de olhar para os clientes, de olhar para minha família, para tudo. E às vezes um ou outro profissional, né, que a gente conversa do nosso meio, às vezes está meio perdido no sentido de não está fazendo muito sentido o que eu faço, eu não entendo por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. E aí eu sempre comento do pensamento sistêmico, porque foi a maior virada de chave, assim, mudou totalmente o meu olhar e tem mudado muito o dia a dia do meu trabalho. Então, como tudo começou, né? Eu, há muito tempo atrás, apesar, né? Tão jovem, mas há muito né? tempo. Algum tempo atrás. Algum tempo atrás, minha mãe é advogada e ela tinha escritório, né, de advocacia. E nossa família, por natureza, assim, não, começou a crescer, começou a ficar mais adolescente, vamos trabalhar, vamos aprender e tal, sempre foi um caminho, né? E aí eu comecei a ir trabalhar com minha mãe. Então, eu estudava de manhã e à tarde ia trabalhar com ela. E chegava lá, então eu fazia todo um serviço de secretária, meio misturado com office boy, e meio estagiária, apesar da pouca idade. Tinha 12, 13 anos quando eu comecei a ir trabalhar com ela. E o que me intrigava muito desde sempre, o tempo que eu ficava no escritório, que eu atendia as pessoas que chegavam, sempre voltado para o direito de família. Então eram mulheres que procuravam a minha mãe como advogada para se separarem, alimentos, guarda de filho, algumas apanhavam do marido, e assim, 90% Sim. mulheres, né? E uma outra coisa de inventário, mas tinha também muito esse envolvimento da história familiar, né? Lógico, tinha muito. E eu ficava ali escutando e minha mente voava e tentava entender muito por que aquelas mulheres estavam naquele lugar. E por que elas falavam o que elas falavam? Eu não entendia muito, sabe? Mas era uma história atrás da outra. E era muita gente. Minha mãe atendia muita gente. E aí, bom, foi passando o tempo, eu fui conhecendo, ajudava muito no que eu podia dentro da minha limitação, né, como secretária, e ajudava muito. Muitas vezes elas ligavam para conversar e para falar com a minha mãe, aquele momento psicólogo, né, do advogado, e conversavam muito comigo. E às vezes minha mãe estava atendendo, então não dava para atender. Bom, e aí foi passando o tempo e isso foi instigando muito dentro de mim. Porque eu não entendia por que aquelas mulheres chegavam naquele lugar, né? Bom, quando eu estava ali para a época de fazer faculdade e tal, acabei fechando pelo direito. Eu estava na dúvida entre psicologia e direito e acabei fechando pelo direito, né? E, eu também. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela mente humana, eu sempre fui muito curiosa de entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, né? E aí fiz a faculdade
Quando eu estava na faculdade, eu me interessei, eu entrei na faculdade querendo trabalhar exatamente nesse nicho, né? Trabalhando com mulheres, com famílias, trazendo uma solução para essas questões. E aí, quando eu estava na faculdade, fiz o TCC, né? A monografia, na época chamava, na minha época, né? E fiz sobre conciliação. E aí eu comecei a estudar um pouco de métodos para realmente tentar alcançar isso. E depois que eu me formei, já formada com escritório, os clientes chegavam e eu sempre tentava trabalhar essa questão da conciliação. Só que o que eu percebia, que as pessoas chegavam no escritório, elas não queriam se conciliar. E mais do que isso, que me intrigava muito, elas não queriam o que era o pedido da ação. Então elas chegavam e falavam assim, eu vim aqui, por exemplo, para me separar. Ou eu vim aqui para pedir alimentos para o meu filho. E durante o atendimento, durante as reuniões e durante o processo, eu percebia que efetivamente não era aquilo. Era como se fosse assim, a mulher queria brigar com o outro, ela queria alcançar alguma coisa no outro. E eu ficava louca, porque eu falava, meu Deus, se eu estou estudando uma série de ferramentas e métodos dentro da conciliação para trazer esse olhar para o cliente, e eles não enxergam, o que falta, né? E sempre foi uma pergunta minha, que foi só aumentando. Quando chegou na época ali de 2018, 17 para 18, eu tive um burnout de muito, muito, muito trabalho. Eu já tinha casado, já tinha um escritório maior, com muito mais trabalho. Já trabalhava com meu marido, que é um workaholic. Então, assim, eu sempre fui abraçando e trabalhando. E aí, quando chegou 2018, eu me vi deitada numa cama sem sentido, sabe? Eu falei, gente, olha só, eu acordo de manhã, eu trabalho enlouquecidamente, eu vou deitar 11, meia-noite, e parece que no final do dia nada fez sentido. Eu não consegui efetivamente ajudar aquelas mulheres, né? E aí só foi piorando, né? Até que o burnout chegou para me mostrar o que era para mostrar, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo que chega no escritório é: todo conflito, ele é o farol que você precisa para entender aonde está o problema. É uma porta que pode ser aberta ou não, depende de você. Então, através do conflito, é uma coisa que eu falo muito, através do conflito é possível você conseguir sair desse lugar, mudar e resolver, ou então se fazer de vítima e ficar lá parado. Talvez muito comum. Como diz uma professora que eu amo muito, qual é a intenção por trás da intenção, né, Fabi? Então, e aí, dentro desse lugar que eu tava de burnout, eu falei, eu realmente parei tudo. Falei com a minha mãe, falei com a moça que trabalha em casa, falei, eu preciso que vocês me deem suporte com as meninas, eu preciso ficar 2 dias off. Mas sabe o que é off? É ficar trancada no quarto. E fiquei. E elas me deram suporte, pronto. E nesses 2 dias foi um boom na minha cabeça, eu falei, eu preciso achar novas ferramentas. E, como você sabe, né, a espiritualidade para mim é um valor muito forte. Eu rezei muito, pedi muito para Deus me mostrar esse caminho, porque não dava mais para ficar nesse lugar. E dias depois apareceu, do nada. Do nada. Que a gente fala do nada, mas é até engraçado, né? Porque nunca é do nada. A gente sabe Sim. que quando a gente pede, as coisas... Parece que entra uma ressonância, a gente entra numa frequência que a gente alcança um lugar que a gente desejou, né? E aí apareceu para mim a ferramenta das constelações. Eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler, eu falei, gente, mas eu enlouqueci, Fabi. Eu enlouqueci. Eu falei, meu Deus, é o que eu estou procurando há tanto tempo. E o quanto isso pode ser uma ferramenta muito poderosa para eu conseguir alcançar o que realmente faz sentido para mim, no desejo profissional de ajudar as pessoas, né? Bom, aí começou uma longa jornada. 2, 3 semanas depois eu já estava bem melhor e comecei a me dividir. Conversei com meu marido, que é meu sócio também, que é um desafio, né? Cá entre nós. Sim, com certeza. Trabalhar junto e ser marido e mulher, a gente tem que ter muitas ferramentas. Então, como eu sempre falo, tudo que eu aprendo, eu primeiro aplico em casa. Primeiro aplico comigo, depois com a minha família e depois com o mundo. E faz muito sentido, porque aí eu já tô craque. É verdade. Né?
E foi quando eu comecei a fazer, então, um planejamento de dividir meu dia. Então, eu comecei realmente a dividir meu dia de forma que eu conseguisse trabalhar no escritório e conseguisse também estudar. E aí, para minha alegria, eu fui passando, né, de fase por fase e cheguei no pensamento sistêmico. O primeiro livro que eu comprei foi da Bianca Pisato, que Sim. foi a minha primeira professora, através dela que eu conheci você. Sim. E todos os outros professores, o Dr. Sami, nossa, e começou uma jornada maravilhosa. Então, a partir desse dia que eu conheci o pensamento sistêmico e eu comecei a entender como funcionava, falei, agora vai. E aí tudo começou a fazer sentido, né? Com relação a minhas posturas pessoais, as posturas dentro do meu relacionamento. Gente, aí logo em seguida veio pandemia, né? Que foi um boom também. E aí, o que começou a acontecer? Um casal, no meu caso o primeiro era eu e meu marido, dentro de casa, se bem que ele não parou de trabalhar na empresa todos os dias, ele foi todos os dias, ele nunca... Mas era uma energia diferente. Então assim, a gente tinha muito medo, tinha receio, e o que vai acontecer, e medo de ficar doente, medo dos filhos pegarem alguma doença, e medo dos nossos pais, que são mais velhos, e aí tantas emoções ali, como se fosse numa cápsula para explodir. E aí foi a hora que eu comecei a aplicar muito. Eu falei, pera lá, o que tem por trás disso? E aí comecei a mergulhar e começar a entender. Às vezes as pessoas acham que fala assim, autoconhecimento, é um negócio... Gente, vocês podem dar o nome que for, mas é o caminho da libertação da vida, do desbloqueio de tudo, absolutamente tudo. Tudo começa dentro da gente, né, Fabi? Sim. Tudo. Isso que você trouxe, o autoconhecimento é essencial. Eu vi um vídeo com um promotor e um juiz, inclusive, brigando, e advogado, aquela confusão. Uhum. E eu falei, gente, como é importante a inteligência emocional, Exato. o conhecimento do pensamento sistêmico, para as pessoas entenderem com o que elas estão lidando ali. Porque o tempo inteiro nós estamos lidando com as emoções das pessoas. Exato. Você trouxe aqui muito bem, falando né, dos casais, né, de como você via, as pessoas iam lá para, na sua cabeça também, uma reconciliação, mas que conciliação é essa? Uhum. Porque a gente realmente não tem o poder de conciliar as pessoas. As pessoas ficam cegas. Ficam cegas. Exatamente. E nós somos facilitadores nessa solução, né? É um conflito, mas o conflito ele é realmente um farol. O conflito, como diz Bert Hellinger, ele está a serviço da solução. Uhum, sim. Então, todo conflito ele é importante, porque a gente precisa muitas vezes sair dessa zona de conforto e entender que muitas vezes a gente coloca esses conflitos embaixo do tapete, porque a gente tem medo do confronto, tem medo de brigar com as pessoas, tem medo de olhar para isso, ou sente, né, vamos dizer, como que eu posso resolver, ou acredita que não consegue resolver, coloca embaixo do tapete, só que aquela situação não vai embora. E fica morna. Fica morna, não faz sentido, tudo fica parado. Exato. E aí, né, até falando sobre isso, o que eu observo é que muitas vezes os casais, eles colocam os problemas embaixo do tapete. Exato. Então vai passando o dia, vai passando os anos e assim, o desgaste do casal é justamente não olhar para isso, não se olhar. Exato. E eu vejo que, né, a gente observa isso nos movimentos da constelação, inclusive, que muitas vezes cada um está olhando para um lugar. Uhum. Sim, né? sim. E aí não existem culpados, até é bom você trazer isso também, não existem culpados, existe assim... cada um tem a sua responsabilidade dentro desse relacionamento. Exato. Como você conseguiu entender isso, aplicar na sua vida e também nos atendimentos que você faz hoje? Então, foi mergulhando muito fundo nessa... Eu acho que o maior... eu acho que tudo na vida das pessoas é meio assim, né? A gente vira profissional em você vira profissional numa determinada área por causa das experiências que você teve, né? Seja familiares quando criança, adolescente, mas nunca é assim do nada, né? Você, em cima das experiências que você teve, é o que vai te direcionar. É como se fosse uma pedra, vai lapidando, e aí você fala, nossa, agora eu tô num lugar aqui que eu consegui...
melhorar a vida de pessoas com a minha experiência. Se eu usar isso para ajudar as pessoas, vai ser maravilhoso, né? Então é muito isso. E para mim funcionou da mesma forma. Então a pandemia foi um dos maiores laboratórios. E aí eu comecei a perceber que toda essa cápsula, né, que eu comentei de emoções que foi se formando na pandemia, deixava eu e meu marido, por exemplo, com as emoções tão fortes, que qualquer coisa era motivo para explodir. E aí eu lembrava dos meus clientes, e aí eu começava a fazer conexões de entender coisas, sabe? E estudando profundamente, Fabi. Nossa, mas assim, muito. Minhas filhas brincam comigo, falam assim, mamãe, você não assiste TV, não, o meu divertimento é estudar, né? De querer ler, de querer ver vídeo. Mas eu TV. Me sinto tão feliz, eu fico tão bem. Eu acabo de ler, por exemplo, um livro, eu acabo de ver, por exemplo, um podcast seu, um vídeo explicando alguma coisa. Gente, pra mim é mais do que qualquer outro divertimento, sem brincadeira, porque a gente aplica, põe sentido em um monte de coisas, né? Mas voltando, e aí aplicando dentro da minha realidade e estudando, eu comecei a perceber e realmente fazer testes. Então eu comecei a perceber que na minha opinião, o primeiro problema que existe em casais é comunicação. E aí quando você fala, a pessoa casa, as duas pessoas se casam, ou elas resolvem ficar junto, né? Elas resolvem juntar a vida. Só que algumas pessoas, elas resolvem juntar a vida, mas querendo ter a vida de solteiro, só que na mesma casa. Ou, às vezes, elas querem se juntar para ser sócias dentro de casa, dividir as despesas da casa, mas cada um com a sua vida. Ou então, elas até têm uma vida de casal e começa a fazer sentido a relação de duas pessoas, mas não tem combinados. Exatamente. E isso é um dos problemas mais graves que eu vejo nos meus clientes. Por quê? Porque quando eles chegam no escritório, né, chegam para fazer uma consulta ou fazer uma mentoria, alguma coisa assim, olha, eu tô com essa questão, eu preciso de ajuda. Tá bom? E aí a gente tem que começar a olhar primeiro para a questão e depois olhando pro em volta, né? E aí a gente começa a perceber o quê? Se não tem combinados, como que o outro vai saber o que você espera? Né? Eu brinco com meu marido até hoje, que ele é o meu maior case de sucesso, eu brinco, porque ele fala assim, eu esperava, ele começou a verbalizar, que a gente tinha coisas que ficava naquela coisa, eu esperava, né? Então, quando não gostou, quando não quer, quando não encaixou alguma coisa, vamos conversar. E verbaliza. Então, a sua expectativa era que eu fizesse isso, mas eu fiz outra coisa? Tá. Então, assim, você quer que eu fale o que eu tô sentindo ou o que você espera? Mas aí tem ferramentas para isso, né, Fabi? E eu acho que isso é o maior... Eu acho que a minha maior descoberta é essa. Porque você tem ferramentas para fazer isso. Eu tô aqui, você tá falando e eu tô aqui pensando. Não existe um curso pra gente se tornar mãe, pra gente se tornar um casal, pra gente entrar num relacionamento. Não existe curso. A gente vem de uma família que tem as suas crenças, as suas lealdades, Sim. que tem aí os seus jogos. E aí a gente vem para um relacionamento com todas essas, né, experiências e crenças. E a outra pessoa também vem com essas mesmas experiências, quer dizer, com experiências diferentes, com suas crenças. E a gente família se une, dela, né? Da família dela. Ou seja, não existe um curso para ser casal e não existe casal perfeito, né? Então a gente e ninguém se envolve também por acaso. Não, a gente tem que evoluir, nada, né? Uma das aulas que a gente teve na formação, né, Fabi? Que você procura o que falta no outro e o outro procura em você o que falta nele. Então, quando as pessoas se envolvem e têm um relacionamento, até profissional, não só pessoal, né? Mais amoroso em si. Mas aí, o que acontece? Se você não souber lidar com isso, você vai colapsar. O casal vai colapsar, vai separar, vai brigar, tem casais que explodem, e aí vão indo, né, vão acontecendo coisas. Mas uma coisa também que ficou muito clara para mim é a questão do respeito. Para manter um respeito dentro de um relacionamento, depende do combinado. Sim. O que eu espero? O que para mim é casal? O que para ele é casal? É a mesma coisa? Mas justamente isso, nós não aprendemos isso em lugar nenhum, não existe nenhuma escola que vai ensinar pra gente como ser um casal.
E aí vem o autoconhecimento para nos mostrar isso. Exato. Por que que nós casamos? Porque existe uma sociedade conjugal. Exato. Porque o casamento é um contrato. Uhum. Mas que tipo de contrato nós fazemos? Muitas pessoas acreditam que é só ir lá, assinar a certidão e colocar lá, tem o contrato, né, que na verdade é o ajuste do regime de bens, e é isso que as pessoas acreditam que é o casamento, que são os ajustes. E aí vem as renovações de votos. Por que Que vai existe mudando, né? Exatamente. Por que existe renovação de votos? Justamente para que as pessoas possam refazer os seus contratos. Exato. Mas as pessoas não têm esse conhecimento. E porque também, Fabi, uma coisa que eu percebo, é muito mais cômodo, confortável e gostoso não mudar. É muito mais fácil ficar cada um no seu lugar. Sim. Só que aí, é uma coisa que eu chamo muita atenção dos clientes, né? E das pessoas que fazem mentoria, consultoria. Você ama o outro. Por que você começou a gostar dele? O que chamou a sua atenção? Sabe? E aí você traz a pessoa para aquele começo, para ela ver se realmente existe aquele fogo aceso, sabe? Que fez você se conectar com ela. E aí, se você realmente ainda tem isso, se você não se apaixonou por uma expectativa, que na maioria das vezes é o caso, você tem que olhar, tá, era uma expectativa, depois que você casou mudou, mas existem caminhos para isso? E o que acontece? O que eu percebo? Até eu descobrir o pensamento sistêmico, até eu descobrir todo esse olhar diferente, né, para o relacionamento, as pessoas chegavam no escritório e elas só falavam o que queriam, e eu, apesar de tentar fazer conciliação, eu não conseguia entender, eu não conseguia ir além do que ela estava sentindo, do que ela falava. É como se eu não conseguisse enxergar o que tivesse dentro dela. Uhum. E através das ferramentas que a gente tem hoje, que a gente conhece, o PNL, o pensamento sistêmico e outras tantas, as constelações, tem tantas ferramentas mágicas, gente, que, assim, é fantástico. É um outro mundo. Né? Tá até aqui, ó, o livro que trouxe aqui. Nossa, e aí a partir desse lugar de você conseguir olhar através de perguntas e fazer a pessoa ir um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para trás, entender por que ela tá fazendo aquilo e trazer ela para uma consciência de que você quer realmente separar ou você quer tentar um outro olhar. Tem ferramentas que podem te ajudar a ter certeza, pelo menos, né? E aí foi quando eu comecei a aplicar. E, Fabi, eu comecei a não fazer mais separação. Eu comecei a fazer casamentos, sabe? Porque as pessoas começaram a me procurar com outro perfil. Então, não era eu quero me separar. Eu quero melhorar o meu relacionamento. Exato, eu quero mudar o meu relacionamento. E um spoiler. Não tinha ainda um curso, porque eu estou montando. Então, a minha ideia, depois que eu descobri o pensamento sistêmico, é exatamente trazer um curso, uma mentoria para pessoas que realmente ou estejam em crise, ou vou casar, ou estou montando uma vida conjugal, para aprender a ferramenta de comunicação, a ferramenta de entender o outro, porque eu só consigo respeitar o que eu conheço. Sim. Então, às vezes, por exemplo, um dos problemas que mais chega lá é: eu odeio a minha sogra não sei o quê, minha sogra invadiu meu espaço, tá. E aí, o que a mulher, geralmente acontece com a mulher? O que geralmente acontece? A sogra trata o filho como um bebê, invade a relação do casal. Acontece, gente, é real, né? E o que a gente coloca essa mulher para olhar? Pera lá, primeira coisa que você tem que olhar, ela é mãe do seu marido, do seu noivo, ela é mãe. Ponto. Ela tem um lugar insubstituível. Você não vai substituir o lugar dela, nem ela o seu. Ponto. É a primeira coisa. Depois, segunda coisa, a partir desse olhar, você tem que falar para o seu marido que isso te incomoda. Você fala? Não, eu não falo, por exemplo, é o que elas falam. Eu não falo, eu xingo, eu grito. Gente, mas se a sua mãe, se a sua sogra é mãe do seu marido é feito de 50% dela. Você acha que se você xingar a mãe dele, ele vai ficar bem? Ele pode até não falar nada, mas ele vai começar a odiar isso, por mais que ele nem tenha uma boa relação com a mãe. Então, assim, são pitadinhas
que a gente começa a trazer de consciência que muda a vida do casal. Então, assim, eu até já participei de cursos em igreja para realmente trazer essa consciência para casais, porque é uma coisa que tinha, né, Fabi? Sim, agora eu tô até um pouco, assim, faz um tempo que eu tô desconectada, mas era uma coisa que eu fiz na época que eu casei. E foi muito legal. Eu acho, inclusive, que poderia ser mais tempo, porque as coisas que eles trouxeram, e nem são ferramentas tão profundas, mas são ferramentas que trazem uma consciência, geralmente com cunho mais religioso. Né? Eu casei na igreja católica, então foi com esse cunho mais religioso, mas que já também faz uma diferença enorme. Então, assim, são tantos aspectos que tem que ser olhados. E são muitas dinâmicas, né, Tati? Muitas. Então, assim, até para quem tá assistindo, está nos ouvindo, é claro que a gente está trazendo aqui uma pitadinha, mas existem muitos contextos. A Tati trouxe aqui sobre o relacionamento de nora e sogra. Então, muitas vezes, uma quer ocupar o lugar da outra. E tem dinâmicas por trás disso, né? Então, assim, como eu olho também para a família de origem do meu marido, ou o meu marido olha para a minha família de origem, vai interferir em como o nosso relacionamento acontece. Então, às vezes, eu tenho um relacionamento difícil com ele, porque eu olho para ele, só que eu olho só uma parte. E aí o restante eu excluo. E esse restante é justamente uma parte do sistema familiar que eu não quero olhar. É justamente aquela parte do sistema familiar que eu quero negar. Só que muitas vezes aquilo que eu nego no outro, no sistema do outro, inclusive do nosso marido, é aquilo que também a gente está excluindo no nosso próprio sistema. E para a gente aprender a lidar com isso é muito autoconhecimento. Mas a partir do momento que a gente consegue entender que eu não estou vindo sozinha, ela também não está vindo sozinha para um relacionamento, que a gente está trazendo toda a nossa bagagem, e a gente aceita o outro e aceita o sistema do outro como ele é, o relacionamento pode mudar, porque fica mais leve. Exato. Eu não estou dizendo que eu aceito ela só na parte que eu gosto, não, eu aceito ela com tudo que ela traz. Com tudo que ela tá trazendo pra mim. O pessoal brinca o kit, né? Exatamente. É o kit, eu gosto de você, mas tem o kit junto. Eu gosto de você, mas tem essas condições aqui. Então, né? Mas aí também é uma outra coisa que foi muito... foi assim, também um divisor de águas na minha vida. Depois que eu fiz o curso de formação de pensamento sistêmico. Também com foi a gente, tá? Com SBDCs, por favor. Mas uma das coisas que também fez esse divisor de águas foi realmente conseguir entender que cada um dá o que tem. Exato. Então, o que geralmente acontece num casal, que também é uma coisa latente, né, dentro do escritório, as pessoas chegam falando do outro, mas geralmente o que incomoda, que a pessoa está trazendo ali, que verbalizando o que incomoda no outro, tem muito a ver com ela. Tem muito a ver com o perfil dela. Então, por exemplo, voltando no exemplo da sogra que a gente acabou de falar. A minha sogra invade o meu espaço. A minha sogra entra sem permissão. A minha sogra... Pera lá, por que isso te incomoda tanto e você entende que essa postura é invasão? Alguma coisa em você faz isso ser desse jeito. Então, lógico que é bem complexo, né, Fabi? Sim, cada família vai trazer uma dinâmica diferente. E por isso que é muito importante, assim, eu vejo que toda vez que a gente tem uma questão que realmente a gente quer resolver, a gente precisa de ajuda, né? E a mentoria é fantástico para isso. Eu já fiz mentoria com você e foi um divisor de águas. Por quê? Porque você consegue enxergar na minha questão o que eu não consigo enxergar. E você traz as ferramentas necessárias para eu conseguir enxergar. Porque quem vai decidir no final da mentoria sou eu, não é você. Exatamente. Então, eu acho que... a gente não muda ninguém com o curso. É outra coisa, né? É outra coisa, casal que acha que vai mudar o outro. Depois que a gente casar, ela vai fazer isso ou ele vai fazer aquilo. Não vai. Então, são muitos detalhes que realmente, assim, tem solução. Sim. E nos casamentos também de muitos anos, né, Tati? Eu tenho um relacionamento, casamento de 30 anos, né? Nossa. Mais de 30 anos.
Benza a Então, Deus. 30 anos é o quê? É uma vida, é uma jornada. É assim, é uma mudança cultural, social. A gente, quando começou a namorar, não tinha internet, tinha aquela Nossa. discada naquela época. Sim. Tinha aqueles computadores, no meu eram 286, gente. Imagina, 286. Pensa um negócio desse. Ou seja, o casal também vem evoluindo. Sim. Só que tem aqueles que ficam parados num determinado espaço e tempo. E isso também eu trago que é uma coisa muito importante. Por que que os casais preferem parar? Ficar no ponto de conforto? Porque aí é o que a gente fala do congelamento, né? Toda vez que tem uma relação e algo primeiro aspecto que chama atenção é algo que me incomoda no outro. Mas se me incomoda muito, calma, olha para aquilo porque tem alguma coisa ali escondida, por trás daquilo tem alguma coisa. Aí quando você para com calma e fala, calma, não é uma cirurgia, mas eu vou respirar e se eu quero melhorar, eu vou olhar para isso e pede ajuda, existem possibilidades e eu tento fazer isso muito com calma, tranquilidade para ninguém entrar em colapso, Sim. né? Mas que existem muitos caminhos, então dependendo também do cliente a gente percebe qual é o melhor caminho para ele, mas aí você pega e traz a pessoa para olhar para aquilo e 98% das vezes esse congelamento, essa coisa que faz a pessoa parar é um trauma. Sim. E aí a gente começa a olhar e fala assim, como foi a sua adolescência? Aí vai indo mais para trás, como foi a sua infância? E aí você percebe que aquilo que travou, que bloqueou, que congelou aquela pessoa dentro daquela relação tem a ver com alguma coisa que ela viveu quando ela era criança, que são as feridas, né? Sim. E uma coisa assim que pra mim é fato, o relacionamento em si, todo relacionamento, o amoroso é o mais, né, é o boom, mas todo relacionamento que você tem com alguém sempre vai reverberar e vai trazer pra você Sim. pontos que você precisa olhar dentro de você. Então, no relacionamento amoroso, é um lugar onde a gente, teoricamente, teria mais intimidade, conseguiria se abrir, falar lá no fundo o que sente, o que não sente. Só que se imagina só, você tem uma ferida de um abandono de infância. E aí, de repente, vou falar no lugar da mulher, tá? Essa mulher tem uma ferida de abandono da infância e quando ela tá se relacionando, a pessoa fala que vai ligar e não liga na hora. Aí depois ela pega, marca para almoçar, marca para sair e a pessoa chega atrasada. E aí, o que vai fazendo com a mulher, então, que tem a ferida do abandono? Cutuca a ferida dela. Sim. E aí, o que vai acontecer na terceira vez que ela se sentir cutucada naquela ferida? Briga. Com certeza. Então, assim, uma das coisas que a gente também tem que trabalhar no relacionamento, que eu acho que são fundamentais, são as feridas de cada emocionais, sim. Porque é o lugar onde a gente mais testa as feridas, é no relacionamento amoroso. E você trouxe um ponto excelente, que é, nós acreditamos que dentro do relacionamento, nós vamos ter essa liberdade de falar com o outro, de trazer as nossas dificuldades, as nossas emoções, como foi o nosso dia. Às vezes a gente quer compartilhar algo que seja ou algo bom ou algo ruim, mas muitas vezes a gente não tem essa possibilidade dentro do relacionamento. O outro não está disposto a ouvir também. Respeitar o momento do outro. E algo que eu vejo muitas vezes, que se eu estou feliz e eu chego perto do outro, né, da outra pessoa, e ela está triste, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Então eu abaixo a minha alegria, né? A minha frequência para um nível, para ficar no mesmo nível que ele. Porque aí, como que eu posso me permitir ser feliz se o outro está triste? Exato. Se o outro não... E respeitar os momentos de cada um é complicado. Saber chegar, saber entender porque o outro está naquele lugar. E às vezes, eu falo até por mim, o Renato foi bem desafiador, a minha relação com ele. Por quê? Porque eu venho... Isso é uma das coisas também que pega muito, né? A raça, né? Então, assim, a cultura do europeu, a cultura dos Estados Unidos, né? São culturas diferentes. Então, para cada cultura, alguma coisa é fundamental. E aí, por exemplo, um exemplo, né? Mas é simples, mas existe. Eu sou muito mais tranquila, devagar, assim, no sentido de... Eu não sou palhafatosa de fazer barulho e o meu marido é filho de italiano, então ele fala... Imagina que dá.
Gente, mas até a gente chegar nesse nível de conseguir entender, eu não sabia do pensamento sistêmico, eu não tinha essas ferramentas, né? Então, ele chegava... Gente, quando eu casei, Fabi, ele trabalhava numa empresa e eu trabalhava em outra. Quando a gente se encontrava em casa, eu já tinha arrumado tudo, ele chegava tarde, ele chegava tipo 11 horas, até hoje, mas né, ele chegava 11 horas, e aí já tava tudo arrumado, tudo organizado, e eu já tava já tava deitada geralmente esperando, né? Ele chegava num nível de estresse tão acelerado que ele pegava, ele chegava na porta do quarto, eu lembro até hoje assim, ele chegava na porta do quarto, ele ia tirando a roupa, ele falava, por favor, não dorme, eu preciso que você fale comigo. Ele falava assim pra mim, não dorme, por favor, escuta, e foi isso, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Gente, tinha dia que eu tava tão cansada que meu olho ia fechando, ele, por favor, eu preciso. E aí ele é barulhento, ele é muito barulhento. Ele deixava as coisas caírem, até hoje não sei se era de propósito, mas ele deixava as coisas caírem, e não sei o que. Não, porque e aí aumentava a voz. Ai, meu Deus. Você vê que aumenta até só de contar, a gente aumenta a frequência. Aumenta... Muitas vezes, e acontece até hoje, ele me levava num nível de aceleração que eu não conseguia dormir depois. Sim. Aí era tipo 3, 4 da manhã, eu tava lá esperando. Não, ele não dormia, ele continuava falando e eu lá esperando. Então, até isso a gente tem que entender. Até eu pegar isso e falar entra assim... no perfil comportamental também. Nossa, Fabi, que é fantástico. Nossa, eu acho que você podia, inclusive, fazer um podcast sobre isso. Vou fazer sobre o perfil. Porque é fantástico. É uma virada de chave, assim, violenta na vida dos casais. A partir do momento que eu descobri o meu perfil, e eu expliquei pro Renato o perfil dele, ele começou a olhar diferente as coisas. E aí parece que ele começou a dar valor em coisas diferentes. A gente começou, e nós somos sócios, então até para a questão de trabalho, a gente começou a perceber o quanto isso era valioso. Sim. Né? E nossa, são tantas ferramentas que fazem assim o relacionamento melhorar. E eu falo, lógico, o meu relacionamento não é perfeito, mas, gente, já melhorou mas tanto. Mas de quem é? Né? Não é. Estamos todos aqui para aprender. E eu acho que assim, é um dia após o outro e tem tantas coisas maravilhosas que você pode viver em casal e de chegar num nível de autoconhecimento mesmo, de viver o máximo do seu relacionamento. Então, assim, eu tenho a maior honra de falar isso, que já há muito tempo eu não faço uma separação litigiosa, há muito tempo. Todas que eu faço, geralmente, a gente faz toda uma dinâmica, tem uma dinâmica, e a maior parte dos clientes hoje que chegam, não chegam mais para se separar, chegam para olhar para o relacionamento deles. Legal. Então, assim, o pensamento sistêmico, eu falo que não é magia, mas é um negócio parecido com magia. Sim. Porque ele traz, gente, faz um milagre ali. É meio que um milagre. A pessoa só tem que estar aberta. Né? Acreditar, né, Tati? E existe muito julgamento no mercado. Né? Mas, brincadeiras à parte, não existe milagre. Mas quando a pessoa está disposta a trabalhar por algo e ela se abre para isso, é 100%. Acontece. É 100% de resultado. Então, é uma gratidão enorme poder falar do pensamento sistêmico, poder ajudar pessoas com isso. E a cada dia mais, assim, eu me sinto muito realizada profissionalmente e ao mesmo tempo pessoalmente. E até para as minhas filhas, eu ensino muito. Eu ensino muito. Vira e mexe, elas trazem alguma questão da escola, porque aconteceu isso e tal. Vamos conversar. Ela fala, mamãe, a gente precisa conversar. Elas falam assim, eu preciso conversar com você, mamãe, me explica aqui. Olha, fulano fez isso, fez aquele outro, mas eu não fiz isso, porque você já me ensinou que tal coisa não é legal, né? Então, a gente vê que a gente vai plantando por todo lugar que a gente passa. Sim, com certeza. Isso é muito, muito legal. Então, é um trabalho que a gente precisa realmente ir plantando, regando, e depois a gente começa a perceber o quanto transforma. É muito bom, muito bom. Tati, olha, passou tão rápido. Né? É verdade. Fiquei muito feliz, foi muito gostoso. Nem deu para perceber que passou. Ficava aqui mais 1 hora de boa. Com certeza. Né? Com certeza. Foi muito bom. Tati, quero agradecer. Realmente foi assim, trouxe aí, acredito que umas chaves aí, né? Já veio aqui um pensamento, algumas ideias. Acredito muito também que seu projeto vai ser muito importante para os casais que queiram aí transformar as suas relações, e para vocês, né, que querem
continuar, que querem saber sobre o pensamento sistêmico, a mentalidade sistêmica no direito. Nós estamos lançando aí novidades em breve. Então, venham fazer parte da SBDCIS, a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Aqui na escola a gente tem vários cursos, treinamentos, principalmente na área de comunicação, programação neurolinguística, o coaching, as constelações organizacionais, inclusive, gente, que, olha, transforma o escritório, transforma a empresa, transforma o trabalho. Sensacional. Então, venham fazer parte, acessem aí o site da escola, nosso perfil no Instagram, fabiana.quezada, SB Direito Sistêmico, e se informem e venham fazer parte aqui do nosso pensamento sistêmico aqui, uma nova mentalidade para todos. Gratidão, te vejo no próximo episódio.